Olá pessoal, meu nome é Marcos Jerônimo, alguns já me conhecem e eu sou professor aqui da Escola Técnica Online e vamos começar agora o nosso curso online de manutenção eletrônica, Na verdade a gente vai falar mais sobre eletrônica básica, que é um assunto que para muita gente tem uma certa dificuldade de utilizar, Por quê? Porque a eletrônica básica são conhecimentos que todo técnico de informática ou de manutenção de equipamentos eletrônicos deveria ter, Especificamente na área de manutenção em equipamentos de informática, esses conhecimentos são essenciais para que você tenha sucesso no reparo de equipamentos de qualquer natureza, Impressoras, notebooks, tablets, computadores, placas-mãe, telefones celulares, smartphones. Então, quer dizer, para que você tenha sucesso em todas as áreas da manutenção desses equipamentos, você precisa ter esse conhecimento básico de eletrônica, Então, o nosso objetivo nesse treinamento é te dar essas informações básicas, Por quê? Porque nós temos notado nos treinamentos que nós temos ministrado que muitos profissionais vêm fazer o curso conosco, mas às vezes ele não tem aquele conhecimento básico que deveria ter na área de eletrônica, E são conhecimentos realmente básicos, tá, gente? Você não precisa ser um engenheiro ou um técnico formado com 2, 3 anos de escola técnica para poder fazer reparos em equipamentos de informática. É lógico que se você for trabalhar com manutenção de placas a nível profundo ou reparar placas com defeitos complexos, você vai ter que ter realmente um aprofundamento na eletrônica para que você tenha sucesso. Mas a maioria dos defeitos que se conserta, você não exige que o técnico tenha todo esse aprofundamento. E nem temos hoje em dia escolas técnicas, A gente conta no dedo as escolas técnicas que dá esse aprofundamento. Porque na verdade muita coisa se aprende depois que você sai da escola técnica, Então depois que eu saí da escola é que eu vim obter experiência na manutenção, Porque lá você aprende o básico do básico e você tem que pesquisar depois, Eu tenho muitos amigos que se formaram na mesma época e hoje nem lembram de nada, não sabem nem o que é eletrônica. Por quê? Porque não praticaram, não buscaram, não pesquisaram, Então o que ocorre? Acaba caindo no esquecimento e tudo aquilo que você não pratica, com o tempo você acaba realmente esquecendo, Então nós, nos nossos treinamentos, inclusive, nós damos muita ênfase que tudo aquilo que a gente mostra ali no treinamento, o aluno tem que repetir, A repetição. Bom, então hoje, gente, é muito comum os alunos, de uma maneira geral, terem certas dificuldades na manutenção de equipamentos eletrônicos. Por quê? Porque às vezes não tem conhecimentos da eletrônica, E da eletrônica básica, Então o que a gente vai mostrar nesse treinamento que nós estamos começando hoje? Nós vamos mostrar o princípio de funcionamento básico dos componentes eletrônicos, como que você mede cada um deles, como que você troca, como que você faz a substituição dependendo dos vários tipos, das várias tecnologias, Porque o que acontece? Hoje nós temos basicamente 3 tecnologias de fabricação e montagem de componentes. Nós temos a tecnologia PTH, nós temos a tecnologia SMD e nós temos a tecnologia BGA, Então nós vamos procurar dar uma ênfase nessas 3 tecnologias de maneira que você possa vir a aprender, e a praticar a fazer manutenção nessas 3 tecnologias de montagem e construção de componentes eletrônicos, Mas para isso você precisa conhecer
qual a função de cada componente, né? Você precisa saber para que serve um diodo, para que serve um fusível, para que serve um transistor, para que serve um capacitor, né? E isso é que é importante para você. Então, nós até aconselhamos que, paralelo a esse treinamento que você está fazendo, que você se inscreveu, né? Quero dar os parabéns a você também que tomou essa decisão de fazer esse treinamento, né? É que você, paralelo a esse treinamento, você busque pesquisa, né? Nós vamos disponibilizar apostila para vocês estudarem, né? Material técnico para você pesquisar, tá? Alguns links para você entrar e você tirar dúvidas, tá? Então procurem, perguntem, porque você só vai ter sucesso lá na hora que você for fazer um outro curso de manutenção de notebook, manutenção de tablet, manutenção de monitores LCD, manutenção de impressora. Você só vai ter sucesso se você tiver esses conhecimentos básicos. E nesses conhecimentos básicos, gente, a gente não vai assim, digamos assim, não vai entrar em fórmulas, em cálculos, em calcular isso, calcular aquilo. Por quê? Porque a eletrônica básica, né, para você saber o básico do funcionamento, né? A gente não vai aqui tratar de projetos. Se a gente fosse ter um curso de projeto de placas eletrônicas ou de equipamentos eletrônicos, nós precisaríamos mostrar N fórmulas para vocês. Mas não é o caso, tá? Nós vamos mostrar uma eletrônica que vai te dar base para você pegar uma placa de um notebook, pegar uma placa de um tablet, ou de um monitor de vídeo, ou de uma impressora, e você saber identificar nessa placa o que é um resistor, para que serve, como é que você mede ele, o que é um transistor, como é que você mede, como é que você identifica visualmente, como que você compara e como que você separa assim individualmente pelo formato físico, o que é um componente, o que é outro, né? Você precisa olhar para uma placa eletrônica e saber diferenciar. Bom, ali tem um capacitor, ali tem um diodo, ali tem um transistor, e você tem que saber qual a função de cada um, porque se você sabe qual a função, você, ao se deparar com um defeito, tá, você vai, digamos assim, ter o seguinte raciocínio: poxa, quem executa essa função é o componente tal. E a partir desse raciocínio, você tem como fazer a medida, né, ou a retirada desse componente da placa, né, desde que você tenha também praticado, né, os procedimentos de retirar o componente da placa, né, porque para cada tecnologia existem algumas ferramentas sugeridas, né? Então, por exemplo, para você retirar componentes PTHs, que são aqueles componentes que perfuram, os terminais passam por perfurações na placa eletrônica e são soldados do outro lado. Então, para tirar esse tipo de componente, você precisa de saber utilizar ferro de solda, né, ou estação de solda, que é a mais indicada, né? A diferença é que a estação de solda, ela tem temperatura controlada, né? Você pode controlar a temperatura, né, do ferro de solda, né? E outra diferença também é que a estação de solda, muitas delas têm proteção, né, contra aterramento. Então, ou seja, elas são eletricamente aterradas, né? Então é uma proteção a mais para a placa eletrônica e evita descargas. Então, gente, a eletricidade estática é um efeito, né, que realmente ocorre e que realmente pode queimar placas eletrônicas, né? Então você que já está acostumado a trabalhar com manutenção de informática, né, dependendo da cidade que você tiver, se for uma cidade ao nível do mar, pode ser que você não tenha muito problema com eletricidade estática, né? Porque normalmente as cidades ao nível do mar, a incidência, né, e os efeitos da eletricidade estática são mais, existem menos, né? Talvez até por causa do nível do mar, né?
a incidência de eletricidade estática exista menos. Mas em cidades altas, né, ou em grandes planícies, né, ou então em cidades onde o ar é muito seco, né, então existem várias, digamos assim, variáveis que influenciam em determinadas regiões ter mais ou menos incidência da eletricidade estática. Então nessas cidades, a incidência de se queimar placas eletrônicas porque se pega de maneira indevida, né, é alta, né? Então muita gente às vezes fala: poxa, Marcos, queimei minha placa, não sei porquê, ou não sei porque o equipamento parou de funcionar, o equipamento estava funcionando, quando eu desmontei, montei, parou de funcionar. Provavelmente foi alguma descarga elétrica, né? Então, baseado nisso, o técnico de manutenção, ele precisa utilizar pulseira antistática, precisa utilizar manta antistática e o mais importante, tudo isso precisa estar aterrado. Não adianta você usar manta antistática ou toda uma proteção e não tiver um aterramento local eficiente, né? Então, para se fazer um aterramento local eficiente, ou o imóvel onde você está já deve ter sido construído dessa maneira, ou então você vai ter que, digamos assim, contratar engenheiro elétrico, né, ou eletricistas formados, de maneira que ele possa fazer um aterramento eficiente para proteger os equipamentos, né? É muito comum, às vezes, o cliente, creio que muitos de vocês já devam ter passado por isso, né? O cliente fala assim: ah, não sei por que queimou o equipamento, parou de funcionar. Aí você chega lá na tomada dele, tem 3 pinos, tem o fase, o neutro e o terra, né? Que é aquele pino do meio. Esse terra deveria ser um aterramento local, né? Onde deveria se ter barras de cobre injetadas na terra, né? Literalmente, e o aterramento ligado a essas barras de cobre, né? Ou então na estrutura do prédio, né? Normalmente, quando se projeta hoje em dia, já se leva em conta esse tipo de necessidade de aterramento e o engenheiro já prevê esse tipo de aterramento. Então, o que acontece? Aí o cliente vai e reclama que queimou. Você vai ver, não tem aterramento nenhum. Essa falta de aterramento, ou então quebrar aquele pino do meio, como muitos aí provavelmente já fizeram, você está desprotegendo o equipamento, né? E está colocando ele em risco de queimar qualquer hora. Qualquer descarga elétrica que tiver, ou então qualquer evento elétrico que tiver, um raio, ou mesmo que não caia diretamente, tá? Mas qualquer fenômeno elétrico que houver naquela área ali pode queimar o equipamento devido à falta do aterramento, tá? Então eu já tive N casos desses, tá? Fui atender, verifiquei que era aterramento, né? Numa época em que eu trabalhava numa empresa que vendia equipamentos, ela não nos autorizava nem a instalar o equipamento caso não tivesse um aterramento eficiente, tá? Então nós vamos falar sobre esse aterramento, como que você mede esse aterramento para saber se esse aterramento é um aterramento viável, né? Porque essa empresa onde eu trabalhava, ela falava o seguinte: ó, você vai instalar, se não tiver o aterramento eficiente, você coloca na ordem de serviço e manda o cliente assinar dizendo que ele se responsabiliza caso o equipamento venha queimar, porque nós não temos como nos responsabilizar por um equipamento que queima devido a um evento elétrico, né? E devido à rede elétrica do cliente estar desprotegida, tá? Então isso é muito comum de acontecer, tá, gente? Então você, como técnico de manutenção, você precisa ter esses conhecimentos para que você oriente o seu cliente, tá? Então o cliente, ele gosta de estar bem informado, né? Ele gosta de ter segurança, da mesma maneira que você, ao ter um problema com o seu carro, né, ou ao você precisar de algum atendimento médico ou de algum outro profissional, você gostaria que esse profissional te desse informações corretas, né, e seguras do que está ocorrendo com o seu carro, do que está ocorrendo com a sua saúde, do que está ocorrendo com
ou sei lá, com qualquer outra área que não seja a área que você domine, você gostaria de encontrar um profissional que te respondesse à altura, né, e que te desse segurança daquilo que ele está falando. Da mesma forma, o seu cliente de computador, de notebook, de desktop, de tablet ou de qualquer área que você trabalhar, né, e que você vai utilizar esses conhecimentos que a gente vai transmitir aqui de eletrônica, o seu cliente gostaria de ser, digamos assim, de ter segurança naquilo que você está falando. E uma das coisas que você pode orientar ele é com relação à instalação elétrica, é com relação a essa necessidade do aterramento elétrico para proteger os equipamentos. Então, isso é eletrônica básica, tá, gente? Isso aí são conhecimentos que você deve ter na ponta da língua para, digamos assim, passar ao seu cliente e ao mesmo tempo ganhar o seu cliente, né? Muita gente às vezes fala, poxa, mas você trabalha com manutenção e trabalha com treinamento, você não tem medo de perder cliente? Gente, dificilmente eu perco meus clientes para alunos, ou que na verdade depois viram amigos, né? Espero que todos vocês, se ainda não for, né, que se tornem nossos amigos, né? Porque depois a gente vai trocar ideias, a gente vai trocar Skype, a gente vai trocar links, né, e-mails, telefones, né? Por quê? Porque esse é só um começo, né? Eu sei que muitos aqui já têm experiência naquilo que a gente está falando aqui, mas sei também que muitos que se inscreveram para participar desse treinamento, né, de repente não entende nada de eletrônica, né? Então eu peço até desculpa e paciência a quem já entende alguma coisa, né? Porque a gente vai precisar falar de coisas básicas aqui que pode não te interessar porque você já é profissional, porque você já trabalha com manutenção, porque você já é formado em eletrônica, mas que interessa a uma grande maioria que está participando desse treinamento, tá? Então esse curso é um curso básico, né, para que te dê base para você fazer outros treinamentos, né? Nós temos outros treinamentos mais aprofundados, né? Manutenção de notebook, manutenção de placas-mãe, manutenção de tablets, manutenção de smartphones, manutenção de iPads, né? Estamos com novos treinamentos aí que vão entrar na nossa grade, que é circuito fechado de TV, né? Instalação e manutenção de redes locais, manutenção de câmeras fotográficas. Então, por quê, gente? Porque a gente tem notado que esse ambiente online, né, é um ambiente que consegue chegar em muitos lugares, né? Eu sei, através das fichas de inscrições aí, que tem alunos aí de longe, tem alunos de outros países aí que estão participando do nosso treinamento, né? Parabéns a você, né? Tem alunos aqui participando desse treinamento que não teriam oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, de ir a São Paulo, de ir a Maringá ou a outras cidades, né, onde nós ministramos cursos presenciais, né? Depois também, quem quiser saber, ver a nossa agenda de cursos presenciais, né? Nós vamos ter alguns eventos agora em Maringá, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, né? E em outras cidades a gente está sempre formando turmas presenciais. Então, se você tiver interesse, né, fique ligado no nosso canal, né? Inscreva-se no nosso canal aí no YouTube, né? Esse vídeo vai para o nosso canal privado do YouTube, tá? Muita gente às vezes fala assim, vai para o privado do YouTube e vai para o Vimeo também, tá, gente? Então, os nossos cursos, nós estamos hospedando ele tanto no Vimeo, né, que é um servidor onde os vídeos, digamos assim, tem uma qualidade um pouco melhor, né? E também vai para o nosso canal no YouTube, né? Alguns cursos, alguns vídeos no YouTube ficam livres, né, para ser assistido por quem pesquisar lá, e alguns vídeos que são só para quem se inscreve e se matricula nos nossos cursos ficam no nosso canal privado do YouTube, tá? Então, muita gente às vezes fala, não vou fazer esse curso porque tem lá no YouTube. Muitos cursos nossos estão no YouTube e não estão liberados para ser acessíveis
por qualquer um, tá? Ficam no nosso canal privado que nós temos no YouTube, tá? Então, gente, se inscrevam em nossas newsletters, nos links em nossas listas, para que você fique sempre sabendo dos nossos treinamentos, né? E se você tiver aí um grupo de 10, 12 pessoas na sua cidade e quiser nos levar para ministrar um treinamento presencial, é só me mandar um e-mail, né? E a gente manda as condições de ir até o local, né? O ideal é que seja próximo a um aeroporto, né? Por quê? Porque nós levamos uma bagagem de equipamentos que alguns equipamentos podem se quebrar se for transportado de ônibus ou de caminhão, né? Então a gente precisa ser perto aí de um aeroporto, né? Numa capital, por exemplo, tá? Por quê? Porque a gente tem aí alguns equipamentos que são frágeis, e para a gente se deslocar, ou tem que ser um local perto que dê para ir de carro, né? Ou então a gente pode ir até uma determinada cidade que tem aeroporto e você vai lá nos buscar para que a gente possa fazer um transporte adequado, ok? Então participem conosco, deixem seu e-mail aí no nosso... Então, gente, o que acontece? O que nós vamos ver nesse nosso treinamento, tá? Nesse nosso treinamento, nós vamos ver aqui, por exemplo, no módulo 1, né? São 8 módulos, né? São 8 sextas-feiras que a gente vai estar junto aqui, que a gente vai estar mandando o link para vocês, tá? 8 sexta-feira, onde a gente vai abrir, né, esse espaço, né, de 21 às 23 horas para a gente trocar ideias sobre eletrônica básica, né? E nessas sextas-feiras, alguns vídeos vão ser gravados, né? Porque existe alguns procedimentos de medidas ou de retirar o componente, de fazer a medida do componente, que não dá para fazer ao vivo, né? Não dá para fazer ao vivo. Então a gente vai precisar, a gente já está produzindo os vídeos, tá? Mas nesse período de 21 às 23 horas eu vou estar disponível no Skype, tá? Ou vou estar disponível de maneira que a gente possa estar se comunicando ali, tá? Então, mesmo que seja fora desse horário, você pode também nos enviar e-mail, né? Para que a gente possa estar respondendo para vocês aí. E nós também estamos criando um fórum, né, sobre eletrônica, tá? Então, eu sei que já tem aí vários fóruns de eletrônica, mas nós estamos criando um fórum exclusivo para esse nosso evento que a gente está iniciando aqui, tá? Então, nesse primeiro módulo, né, que a gente está iniciando hoje, a gente vai falar de eletrônica básica, né? Vamos falar sobre grandezas elétricas, né? O que são grandezas elétricas, né? Tensão elétrica é uma grandeza elétrica, tá? Tensão elétrica é uma grandeza elétrica que você tem a sua unidade medida em volts, né? Então, quando você fala ali na tomada, tem uma tensão elétrica de 127 volts, tá? Isso é tensão elétrica, tá? Essa tensão elétrica, gente, ela pode ser medida e deve ser medida, né? Qualquer suspeita que você tenha que um equipamento não esteja funcionando, a primeira coisa que você tem que verificar é se tem tensão elétrica, tá? Da mesma forma, né, eu costumo fazer muito essa analogia. O nosso trabalho de pesquisa e de manutenção de equipamentos eletrônicos, eu faço muita analogia com a medicina, né? Então, por exemplo, o médico vai examinar um paciente, uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? É medir a pressão, é medir a pulsação, é verificar se está com febre. Então tem alguns sinais vitais que se verifica inicialmente, antes de passar um remédio, antes de passar um exame, antes de fazer qualquer procedimento. A primeira coisa que o médico faz é verificar os sinais vitais. E no caso da manutenção eletrônica, manutenção de equipamentos eletrônicos de uma maneira geral, a primeira coisa que você tem que saber fazer é medir a tensão elétrica, né? É você saber se tem tomada, se tem tensão naquela tomada ali, né? E você tem que saber como fazer essa medida. Como que se faz essa medida?
né? Então a primeira coisa que você precisa aprender a usar, gente, é o multímetro, né? Aqui atrás nós temos o nosso laboratório. No início do vídeo nós mostramos, né? Demos uma passada, né? Não sei se vocês observaram, mas nós temos aqui um frequencímetro aqui atrás. Nós temos uma fonte assimétrica ou uma fonte de bancada. Nós temos aqui a estação de solda, né? Com temperatura controlada, tá? E nós temos aqui também a estação de ar quente, que joga um jato de ar para retirar componentes. E nós temos aqui à esquerda, nós temos um osciloscópio. Aí você pergunta assim, mas nós vamos precisar de ter todos esses equipamentos? Aí eu te respondo o seguinte, gente, depende do que você vai fazer, tá? Depende da maneira como você vai trabalhar, depende do que você vai fazer a nível de manutenção, tá? Eu particularmente, nós aqui da Escola Técnica Online, né? Nós temos também o clube dos notebooks, o clube dos tablets e o clube das impressoras, tá? Cada um desses sites, né, ou cada um dessas empresas trabalha focando uma determinada área de equipamentos. Então, por exemplo, para fazer manutenção de notebook, né, talvez você não precise de um osciloscópio, mas só que nós fazemos reparos de placas eletrônicas, tá? Então nós terceirizamos o serviço de reparo de placas para outras empresas. Então nós precisamos nos calçar com equipamentos eletrônicos que nos dê uma rapidez no reparo do equipamento. Mas não quer dizer que você tenha que comprar um osciloscópio. Existem alguns instrumentos que você vai realmente precisar ter para poder chegar a alguns diagnósticos. Por exemplo, um deles é esse aqui, ó, é o multímetro, tá? Então você, para trabalhar com eletrônica, mesmo que seja eletrônica básica, esse aqui é o primeiro instrumento que você precisa saber utilizar, tá? Então, caso você ainda não saiba, ou caso ainda você não tenha um multímetro, gente, a gente pede que você providencie um, tá? Essas aulas online, muita gente pergunta assim, mas curso online não funciona, né? Por que a pessoa fala que o curso online não funciona? Por quê? Porque o curso online, eu tô aqui falando e você tá aí ouvindo, tá? Então nós vamos daqui a pouco começar a mostrar alguns procedimentos de análise, de diagnóstico, de funcionamento. Então eu vou mostrar porque eu tenho aqui os materiais, eu tenho os equipamentos, eu tenho as ferramentas apropriadas e vou mostrar para você como que se faz, tá? Mas você aí do outro lado aí, se você não tiver um multímetro, se você não tiver uma placa com alguns componentes, se você não tiver um ferro de solda, um sugador, como que você vai praticar aquilo que a gente vai estar mostrando aqui, né? Então o curso online, os cursos online de uma maneira geral, eles funcionam, mas desde que você, como participante, você tenha os instrumentos e as ferramentas adequadas e os materiais sugeridos para que você consiga fazer a prática, né? Você só vai aprender se você praticar. Se você não praticar, fica difícil realmente de você aprender, tá? Então eu peço o seguinte, todas as aulas que nós formos mostrar procedimentos para se resolver, ou para se medir, para se retirar alguma coisa, você tem que começar a ter isso, pegar placas sucatas, placas velhas, placas de repente que você possa retirar os componentes, né? Placa de fonte de alimentação de desktop, aquelas fontes que você joga fora, tira a placa dela de dentro. Ali tem muitos componentes, gente, que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então ali tem elemento, tem capacitores, resistores, diodo, transistores, que nós vamos falar aqui durante o nosso treinamento. Você não precisa comprar de repente esses componentes. Pega uma fonte dessa velha queimada, abre ela, tá? E a gente vai mostrar como que você tira o componente, né? Pra gente fazer os testes adequados aqui, tá? Então o primeiro
instrumento necessário é o multímetro, tá? O multímetro ele tem várias escalas e essas diversas escalas nós vamos utilizar para poder fazer a medida dos componentes e das grandezas elétricas, ok?